1. As diferentes concepções. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 30. O assunto para o qual nossa atenção é conduzida nesta série de palestras é comumente chamado de o plano de salvação. Sua designação mais técnica é a ordem dos decretos, e essa designação técnica tem a vantagem sobre a mais popular de definir com maior precisão o escopo do assunto. Isso normalmente não se limita aos processos de salvação em si, mas geralmente inclui todo o curso da interação divina com o homem que termina em sua salvação. Dentro desse assunto, não é raro incluir a criação e, é claro, a queda e a condição do homem trazida pela queda. Entretanto, essa parte do assunto pode, certamente com alguma exatidão, ser considerada como uma pressuposição e não como uma parte substancial do assunto em si, e assim, não há muito prejuízo se seguirmos a designação mais popular. Por ser mais tangível, ela tem uma vantagem que não deveria ser considerada pequena, e acima de tudo tem o mérito de colocar a ênfase no assunto principal, a salvação. A série de atividades divinas examinadas aqui deve, em todo caso, girar em torno disso e ter como seu alvo imediato a salvação do homem pecador. Quando as implicações disso são consideradas de forma adequada, não se exige muita argumentação para justificar a designação de tudo pelo termo o plano de salvação. Não parece necessário parar para discutir a questão anterior de se Deus, em suas atividades salvíficas, age segundo um plano. No teísmo, já se presume que Deus age segundo um plano em todas as suas atividades, e portanto também em suas atividades salvíficas. Ao se estabelecer um Deus pessoal, a questão se encerra, pois pessoa significa propósito. O que precisamente distingue uma pessoa de uma coisa é que seus modos de ação são intencionais, que tudo é direcionado a um fim e prossegue por meio da escolha de meios para esse fim. Mesmo o deísta, portanto, deve aceitar que Deus tem um plano. Podemos, sem dúvida, imaginar uma forma extrema de deísmo, na qual pode ser argumentado que Deus não se preocupa com tudo o que acontece em seu universo, que após o criar, ele dá as costas ao universo e permite que este siga seu curso até qualquer fim que possa lhe acontecer, sem Deus jamais pensar novamente nisso. Contudo, é desnecessário dizer que essa forma extrema de deísmo não existe. Embora por mais estranho que pareça, há alguns, como teremos ocasião de observar, que parecem pensar que, na questão particular da salvação do homem, Deus age de modo muito semelhante a essa maneira indiferente. O que o deísta verdadeiro defende é a lei. Ele concebe que Deus confia seu universo, não a um capricho imprevisto e improvisado, mas à lei. Lei que Deus imprimiu em seu universo e sob cuja direção ele pode confiantemente deixar seu universo. Isso quer dizer que mesmo o deísta concebe que Deus tem um plano que envolve tudo o que acontece no universo. Ele difere do teísta apenas quanto aos modos de atividade pelos quais ele concebe que Deus leva esse plano adiante. O deísmo envolve uma concepção mecânica do universo. Deus criou uma máquina, e porque esta máquina é boa, ele pode deixá-la realizando não os fins dela, mas os dele. Assim, ele pode criar um relógio, e então, porque é um relógio bom, deixá-lo marcar os segundos, apontar os minutos, assinalar as horas, riscar os dias do mês e mudar as fases da lua e das marés. E se ele quiser, pode colocar um cometa que aparecerá na tela, mas apenas uma vez na vida do relógio, não erraticamente, mas quando, onde e como ele preparou que aparecesse. O relógio não segue o seu próprio rumo, segue o nosso, a maneira como o preparamos para seguir. E o relógio de Deus, o universo, não segue seu rumo, mas o rumo de Deus, como ele o ordenou, produzindo os eventos com precisão mecânica. Essa é uma grande concepção, a concepção deísta de lei. Ela nos liberta do acaso. Mas ela só faz isso para nos jogar nas engrenagens de uma máquina. Assim, não é a maior das concepções. A maior concepção é a concepção do teísmo, que nos liberta até da lei e nos coloca nas mãos imediatas de uma pessoa. É ótimo ser libertado do domínio desordenado do acaso sem rumo. Tique, deusa da fortuna, era uma das mais terríveis divindades do mundo antigo, tão terrível quanto e dificilmente distinguível do destino. É ótimo estar sob o controle de um propósito inteligente, mas faz toda a diferença se o propósito é executado por mera lei, agindo automaticamente, ou pelo controle pessoal sempre presente da própria pessoa. Não há nada mais ordenado que o controle de uma pessoa cujas ações são todas governadas por um propósito inteligente, direcionado a um fim. Se cremos em um Deus pessoal, e muito mais, como teístas, se cremos no controle imediato desse Deus pessoal sobre o mundo que ele criou, então devemos crer em um plano por trás de tudo o que Deus faz, e portanto, também em um plano de salvação. A única questão que pode surgir diz respeito não à realidade, mas à natureza desse plano. Quanto à sua natureza, contudo, deve ser admitido que muitas opiniões divergentes têm sido defendidas. De fato, praticamente quase toda a opinião possível já foi anunciada em um momento ou outro, em uma época ou outra. Mesmo se deixarmos todas as opiniões não cristãs de lado, dificilmente precisaríamos modificar essa declaração. Linhas de separação foram desenhadas pela Igreja, partidos têm se levantado contra partidos, e diferentes tipos de crença que se desenvolveram equivalem a nada mais que diferentes sistemas de religião, que partilham pouco mais do que um mero nome geral de cristão, reivindicado por todas elas. Meu propósito neste capítulo é trazer diante de nós, em um rápido exame, algumas dessas opiniões diversas, conforme elas têm sido defendidas por grandes partidos na Igreja, para formar alguma concepção de seu alcance e relações. Isso pode ser feito de forma mais conveniente ao se observar, pelo menos em um estágio inicial, apenas os grandes pontos de diferença que as separam. Eu as enumerarei em ordem de importância, partindo das mais profundas e extensas diferenças que dividem os cristãos para aquelas de efeito menos radical. A primeira diferença.
Primeiro, o abismo mais profundo que separa os homens que se chamam cristãos em suas concepções do plano de salvação é aquele que divide o que podemos chamar de visões naturalista e sobrenaturalista. A linha de separação aqui é se, na questão da salvação do homem, Deus simplesmente planejou deixar o homem salvar a si mesmo em uma proporção maior ou menor, ou se ele planejou intervir para salvá-lo. A questão entre o naturalista e o sobrenaturalista é, portanto, eminentemente simples, mas bastante absoluta. O homem salva a si mesmo ou Deus o salva? O esquema consistentemente naturalista é conhecido na história da doutrina como pelagianismo. O pelagianismo, em sua pureza, afirma que todo o poder exercido para salvar o homem é inato ao próprio homem. Mas o pelagianismo não é meramente uma questão histórica, e nem sempre existe em sua pureza. Assim como os pobres em bens materiais sempre estão conosco, os pobres em bens espirituais também sempre estão conosco. De fato, pode-se pensar que nunca houve um período na história da Igreja em que concepções naturalistas do processo de salvação fossem mais difundidas ou radicais do que atualmente. Nos dias de hoje, um pelagianismo que despelagianiza o próprio Pelágio, na integralidade de seu naturalismo, está de fato intensamente em voga entre os autoconstituídos líderes do pensamento cristão. E por toda parte, igualmente em todas as comunidades religiosas, há concepções atuais que atribuem ao homem, no uso de seus poderes inatos, pelo menos a atividade decisiva na salvação da alma. Ou seja, que supõem que Deus planejou que aqueles que seriam salvos seriam aqueles que, no momento decisivo, salvariam a si mesmos de uma forma ou de outra. Essas chamadas visões intermediárias são, obviamente, em princípio, visões naturalistas, uma vez que, qualquer que seja o papel que elas permitem que Deus desempenhe nas circunstâncias da salvação, quando chegam ao ponto crucial da salvação em si, elas lançam o homem de volta em direção aos seus poderes inatos. Ao fazer isso, elas se separam definitivamente da visão sobrenaturalista do plano de salvação, e com isso, do testemunho unido de toda a igreja organizada. Pois, por mais que as visões naturalistas tenham se infiltrado na membresia das igrejas, toda a igreja organizada, ortodoxa oriental, católica romana e protestante, em todas as suas grandes formas históricas, luterana e reformada, calvinista e arminiana, sustentam seu consistente, firme e enfático testemunho da concepção sobrenaturalista da salvação. Nós temos que peregrinar até a periferia da cristandade, aquelas seitas de duvidosa participação no corpo eclesiástico cristão, como digamos unitaristas, para encontrar uma instituição organizada de cristãos com algo diferente de uma confissão sobrenaturalista. Esta confissão, em oposição direta ao naturalismo, declara com ênfase que é o Senhor Deus, e não o homem, quem salva a alma, e para evitar qualquer equívoco, não teme a declaração completa, e afirma, com o entendimento total do assunto, precisamente que todo o poder exercido na salvação da alma vem de Deus. Aqui então está o limite decisivo que separa os dois partidos. O sobrenaturalista não fica satisfeito em dizer que vem de Deus parte do poder exercido na salvação da alma, nem tampouco em dizer que a maior parte do poder exercido na salvação da alma vem de Deus. Ele afirma que todo o poder que é exercido na salvação da alma vem de Deus, que qualquer papel do homem no processo salvífico é subsidiário, sendo efeito da operação divina, e que Deus é Deus, e somente Deus salva a alma. E neste sentido, toda a igreja organizada é sobrenaturalista, em toda a extensão de seu testemunho oficial. Diferenças entre sobrenaturalistas. Em segundo lugar, há, sem dúvidas, diferenças entre os sobrenaturalistas, as quais não são pequenas ou insignificantes. A mais profunda dessas separa os sacerdotalistas e os evangélicos. Ambos são sobrenaturalistas. Isto é, eles concordam que todo o poder exercido na salvação da alma vem de Deus. Eles diferem em sua concepção da maneira como o poder de Deus, pelo qual a salvação é efetuada, é exercido sobre a alma. O exato ponto de distinção entre eles se encontra na questão de se Deus, por cujo poder a salvação é exclusivamente operada, salva homens ao lidar imediatamente com eles como indivíduos, ou apenas depois de estabelecer instrumentalidades sobrenaturalmente dotadas no mundo, por meio das quais os homens podem ser salvos. A questão diz respeito à mediação ou não das operações salvíficas de Deus. Deus salva os homens por operações imediatas de sua graça sobre as almas deles, ou ele age sobre eles somente por meio de instrumentalidades estabelecidas para este propósito? A forma típica do sacerdotalismo é oferecida pelo ensino da Igreja de Roma. Nesse ensino, a Igreja é considerada a instituição da salvação, por meio da qual e com exclusividade a salvação é transmitida aos homens. Fora da Igreja e de suas ordenanças, a salvação não é encontrada. A graça é comunicada por e através das ministrações da Igreja, e não de outra forma. As duas máximas, portanto, estão em vigor. Onde está a Igreja, aí está o Espírito. Fora da Igreja, não há salvação. Contudo, o princípio sacerdotal está presente onde quer que as instrumentalidades, pelas quais a graça salvífica é trazida à alma, são consideradas indispensáveis para a salvação, e é dominante aonde essa indispensabilidade torna-se absoluta. Assim, o que chamamos de meios de graça recebem a necessidade dos meios, e se tornam, no sentido estrito, não apenas a condição, sine quibus non, mas a própria matéria, quibus, da salvação. Contrário a toda essa perspectiva, o evangelicalismo, buscando conservar o que concebe ser o único sobrenaturalismo consistente, remove qualquer intermediário entre a alma e seu Deus e deixa a alma dependente de Deus apenas para a salvação, operando nela através de sua graça imediata. É diretamente de Deus, e não dos meios de graça, que o evangélico se sente dependente para a salvação. É diretamente em Deus, e não nos meios de graça, que ele procura graça. E ele proclama o Espírito Santo não apenas como capaz de agir, mas como de fato operante, onde, quando e como ele desejar. Ele concebe a Igreja e suas ordenanças como instrumentos que o Espírito usa, em vez de agentes que empregam o Espírito Santo para operar a salvação. Em direta oposição às máximas do sacerdotalismo consistente, ele tem como seus motes o seguinte: onde está o Espírito, aí está a Igreja. Fora do corpo de santos, não há salvação. Ao descrevermos o evangelicalismo assim, não podemos deixar de notar que também descrevemos o protestantismo. De fato, todo o corpo eclesiástico do protestantismo confessional é evangélico em sua visão do plano da salvação, incluindo seus ramos luterano e reformado, arminiano e calvinista.
O protestantismo e o evangelicalismo são, assim, contíguos, se não exatamente sinônimos. Assim como todo o cristianismo organizado é claro e enfático em sua confissão de um sobrenaturalismo puro, todo o protestantismo organizado é igualmente claro e enfático em sua confissão do evangelicalismo. O evangelicalismo, portanto, apresenta-se para nós como a concepção distintamente protestante do plano de salvação, e talvez não seja estranho que, em sua contradição imediata do sacerdotalismo, a contradição mais profunda ao naturalismo que ele igual e de fato primariamente personifica, seja algo que quase perdemos de vista. O evangelicalismo não deixa de ser fundamentalmente antinaturalista ao se tornar antissacerdotal. Seu protesto primário continua a ser contra o naturalismo, e ao se opor ao sacerdotalismo, também é o mais consistentemente sobrenaturalista, recusando-se a admitir quaisquer intermediários entre a alma e Deus, como a única fonte da salvação. Portanto, apenas é verdadeiro evangelicalismo onde se ouve claramente a dupla confissão de que todo o poder exercido na salvação da alma vem de Deus, e que Deus, em suas operações salvíficas, age diretamente sobre a alma. Diferenças entre evangélicos. Em terceiro lugar, ainda assim, entretanto, permanecem diferenças, variadas e profundas, que dividem os evangélicos entre si. Todos os evangélicos concordam que todo o poder exercido na salvação vem de Deus e que Deus opera diretamente sobre a alma em suas operações salvíficas. Mas quanto aos métodos exatos empregados por Deus para trazer muitos filhos à glória, eles diferem muito uns dos outros. Alguns evangélicos chegaram à sua posição evangélica por um processo de modificação, por meio de correção, aplicada a um sacerdotalismo fundamental, o qual eles, assim, conseguiram abandonar. Naturalmente, elementos desse sacerdotalismo subjacente permaneceram impregnados em suas construções e dão o tom a toda a sua maneira de conceber o evangelicalismo. Há outros evangélicos cujas concepções são igualmente influenciadas por um naturalismo subjacente, do qual eles formaram sua melhor confissão por um processo parecido de modificação e correção. O mais antigo desses partidos é representado pelos luteranos evangélicos, que consequentemente gostam de falar de si mesmos como adeptos de uma reforma conservadora. Isto é, como se tivessem formado seu evangelicalismo com base no sacerdotalismo da Igreja de Roma, do qual eles, dolorosamente talvez, mas nem sempre perfeitamente, saíram. O outro partido é representado pelos arminianos evangélicos, cujo evangelicalismo é uma correção devido à sensação evangélica de haver um semi-pelagianismo tácito entre os remonstrantes holandeses. Contra todas essas formas, há ainda outros evangélicos cujo evangelicalismo é a mais pura expressão do princípio evangélico fundamental, sem influência de elementos intrusos externos. Em meio a essa variedade de tipos, não é fácil estabelecer um princípio de classificação que nos capacitará a discriminar entre as principais formas que o evangelicalismo assume com uma clara linha de demarcação. Esse princípio, entretanto, parece ser fornecido pela oposição entre o que podemos chamar de concepções universalistas e particularistas do plano de salvação. Todos os evangélicos concordam que todo o poder exercido na salvação da alma vem de Deus, e que esse poder salvífico é exercido imediatamente sobre a alma. Porém, eles discordam sobre se Deus exerce esse poder salvífico igualmente, ou pelo menos indiscriminadamente sobre todos os homens, sejam eles salvos ou não, ou sobre apenas homens em particular, a saber, aqueles que são realmente salvos. O ponto de divisão aqui é se concebemos que Deus planejou Ele mesmo salvar os homens por sua graça onipotente e totalmente eficaz, ou somente derramar sua graça sobre os homens para capacitá-los a serem salvos sem realmente assegurar, contudo, que eles seriam salvos em cada caso particular. A controvérsia específica daqueles que têm o chamado de universalistas é que, embora todo o poder exercido na salvação da alma venha de Deus e esse poder seja exercido por Ele imediatamente sobre a alma, tudo o que Deus faz, olhando para a salvação dos homens, Ele faz por e para todos os homens igualmente, sem discriminação. À primeira vista, parece que isso resultará em uma doutrina da salvação universal. Se é o Senhor Deus quem salva a alma e não o próprio homem, se o Senhor Deus salva a alma ao operar diretamente sobre ela em sua graça salvífica, e por fim, se o Senhor Deus opera assim em sua graça salvífica sobre todas as almas igualmente, logo parece inevitável seguir a ideia de que todos são salvos. Assim, às vezes têm surgido evangélicos sérios que vigorosamente argumentaram, usando precisamente esses argumentos, que todos os homens são salvos. A salvação vem completamente de Deus, e Deus é todo-poderoso, e como Deus opera a salvação por sua graça onipotente em todos os homens são salvos. Contudo, a grande massa dos universalistas evangélicos tem renunciado a esse universalismo consistente, compelidos pela clareza e ênfase da declaração bíblica de que, na realidade, nem todos os homens são salvos. Eles se encontram, assim, diante de um grande problema, e vários esforços foram feitos para explicar as atividades de Deus em relação à salvação como completamente universalistas, e ao seu objeto, no entanto, como particularista. Enquanto, ao mesmo tempo, o princípio evangélico fundamental é preservado, isto é, que somente a graça de Deus salva a alma. Esses esforços nos deram, em especial, os dois grandes esquemas do luteranismo evangélico e do arminianismo evangélico. A divergência característica dos dois é que toda a salvação está somente nas mãos de Deus, e que tudo o que Deus faz em relação à salvação é dirigido indiscriminadamente a todos os homens, mas ainda assim, não todos, mas alguns homens apenas são salvos. Contra esse universalismo inconsistente, outros evangélicos defendem que o particularismo que está ligado ao objeto do processo salvífico deve, simplesmente porque é Deus, e somente Deus quem salva, pertencer também ao processo em si. Por causa de seu evangelicalismo incomum, e também do sobrenaturalismo subjacente, que é comum a todos os cristãos, pois nenhum dos dois encontraria a sua identidade de outra forma, na verdade por causa da própria essência da verdadeira religião, eles defendem que Deus lida durante todo o processo da salvação não com homens em uma multidão, mas com pessoas individuais, uma a uma, as quais ele alcança com sua graça e a quem ele, por sua graça, traz a salvação.
Como é Ele quem salva os homens, como Ele os salva por operações imediatas em seus corações, e como sua graça salvífica é sua onipotência efetuando a salvação, os homens devem a Ele, em todo e qualquer caso, sua salvação real, e não apenas a oportunidade geral de serem salvos. E portanto a Deus, e somente a Deus, pertence a glória em cada caso, o que ninguém pode compartilhar com Ele. Assim, eles afirmam para que a correta atribuição evangélica do só lhe deu glória, glória somente a Deus, possa ser verdadeira e não perder o seu significado ou força, é preciso entender que Deus garante que todo aquele que é salvo tenha tudo o que é necessário para a sua salvação, e acima de tudo, o próprio fato de que este seja salvo. A questão exata que divide os universalistas e os particularistas é, portanto, apenas se a graça salvífica de Deus, na qual exclusivamente a salvação, realmente salva. Sua presença significa salvação, ou pode estar presente e ainda assim a salvação falhar. Diferenças entre particularistas. Em quarto lugar, mesmo os particularistas, entretanto, têm suas diferenças. A mais importante dessas diferenças separa aqueles que defendem que Deus tem em vista, não todos, mas alguns homens, a saber, aqueles que são realmente salvos em todas as suas operações em direção à salvação dos homens, e aqueles que desejam discriminar entre as operações de Deus nesse assunto e atribuir a apenas algumas delas uma qualidade particularista,